Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora que vem direto do livro Antifrágil, do Nassim Taleb. O foco é medicina, e mais especificamente, como tomar decisões importantes quando a gente não tem todas as respostas. Uma situação que, no fundo, todo mundo enfrenta, né? Para começar, essa frase é uma citação bem sarcástica de um médico e ela já dá o tom do conflito que a gente vai explorar. De um lado, tem aquela sabedoria médica tradicional, do olhômetro. Do outro, uma lógica estatística, uma coisa mais profunda e que muitas vezes vai contra a nossa intuição. E tudo isso começa com uma história bem pessoal. Um acidente bobo que acaba se tornando ponto de partida para questionar um procedimento médico que parece óbvio. Totalmente óbvio. A situação é bem simples. Olha só, o autor do livro quebra o nariz, vai para o pronto-socorro e recebe aquele conselho padrão que, poxa, todo mundo já ouviu, põe gelo para desinchar. Parece a coisa mais lógica do mundo a se fazer, não é verdade? E é aqui que a chave vira. Em vez de só aceitar, o autor para e pensa: peraí, o inchaço não é um defeito, é a resposta natural do meu corpo, um mecanismo que foi aperfeiçoado por milhares de anos. Então a questão principal é: quem é que tem que provar alguma coisa aqui? A intervenção humana é que deveria carregar o fardo de provar que é melhor que a resposta da natureza, e não o contrário. E esse questionamento simples sobre botar gelo no nariz nos leva para um conceito muito, mas muito maior. Um princípio que tem um nome importante: iatrogenia, que nada mais é do que o dano oculto que pode ser causado pelo próprio tratamento. Essa definição é fundamental. Iatrogenia é esse paradoxo, o dano que vem de quem deveria curar. É quando a tentativa de ajudar, na verdade, acaba prejudicando. E pior, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe de cara. E o que torna a iatrogenia tão traiçoeira é essa assimetria que a gente vê aqui. Os benefícios, sabe, tipo diminuir o inchaço, eles costumam ser pequenos, visíveis e acontecem na hora. É fácil apontar e dizer: olha, funcionou. Mas, e os custos? Bom, esses podem ser gigantescos, mas eles ficam escondidos. Só vão aparecer muito tempo depois, o que torna quase impossível conectar a causa com o efeito. Um exemplo perfeito disso é a história da gordura trans. Os benefícios eram super claros. Era mais barata, fazia a comida durar mais nas prateleiras e foi até vendida como saudável. E os danos, catastróficos. Mas levaram décadas para a gente entender a dimensão do problema. Milhões de pessoas foram prejudicadas até a gente perceber o erro. É um caso clássico de iatrogenia em escala global. Então, a pergunta é: como intervenções tão perigosas assim se tornam tão comuns? A resposta está numa falha de lógica, uma verdadeira armadilha mental sobre o que a gente considera evidência. Essa pergunta aqui, ela é a chave da armadilha. Quando alguém questiona uma nova intervenção, a defesa padrão é essa aí. Ela inverte o jogo, joga o peso da prova para quem está sendo cauteloso. E como a gente já viu, deveria ser exatamente o contrário. E aqui está o erro lógico, bem na nossa frente. Só porque a gente ainda não viu o estrago, não quer dizer que a gente provou que não existe estrago. São duas coisas totalmente diferentes. A ausência de evidência de dano é muitas vezes só ignorância. Agora, evidência de ausência de dano, a isso exige testes rigorosos e o mais importante de tudo, o teste do tempo. Ok, já entendemos o problema, a lógica furada, mas como a gente se protege disso? O Taleb propõe um conjunto de regras bem práticas e robustas para ajudar a tomar decisões melhores quando tudo parece incerto. São 3 princípios básicos. Primeiro, a via negativa, a ideia de que, na dúvida, a melhor coisa a fazer é tirar algo, em vez de adicionar. Segundo, o ônus da prova, que a gente já falou. O que é novo e artificial é que tem que se provar. E terceiro, um conceito super importante, a não linearidade. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. É aqui que a não linearidade fica clara. Esse gráfico sobre hipertensão é o exemplo perfeito. Para alguém com hipertensão leve, o benefício do remédio é mínimo, quase nada. Mas, se o caso é grave, o benefício dispara, salta para 72%. A resposta do tratamento não é uma linha reta, ela é o que o Taleb chama de convexa, ou seja, os ganhos crescem muito mais rápido que os riscos conforme a doença piora. A lição prática, então, é bem direta. A medicina deveria focar todo o seu poder de fogo nos casos realmente graves, onde os benefícios são gigantes e compensam os riscos. E, ao mesmo tempo, deveria evitar ao máximo intervir em pessoas saudáveis ou com problemas leves, porque é aí que os benefícios são pequenos e o risco de um dano oculto da iatrogenia se torna muito maior. Agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e entender a filosofia por trás de todo esse argumento.
A sabedoria profunda da natureza, uma sabedoria que foi testada e muito pelo tempo. Essa citação resume tudo. É uma inversão total da nossa arrogância moderna. Em vez de achar que a gente sempre sabe mais, a gente deveria ter mais respeito por sistemas que funcionam há milhares de anos. Eles são o padrão ouro. As nossas invenções é que são frágeis e precisam se provar. E isso nos leva à forma mais poderosa de evidência que existe. Não é um artigo científico publicado semana passada. É a simples sobrevivência ao longo do tempo. Uma prática, um alimento, qualquer coisa que existe há milênios passou por um filtro de risco muito mais severo do que qualquer teoria moderna. No fim das contas, o tempo é o juiz final. E para fechar, fica essa pergunta para a gente pensar. Num mundo obcecado pela próxima pílula mágica, pelo próximo suplemento, pela próxima otimização, e se a resposta mais poderosa for, na verdade, subtrair, remover as intervenções, os alimentos e os hábitos artificiais que nos deixam mais frágeis? Talvez a saúde não seja algo que a gente adiciona, mas sim o resultado do que a gente tira.